Hello, everyone, I'm Luis Castanhedo, and I'm here to share with you the latest on the behind the scenes of the planetary transition. And today, everyone, we're going to talk about where Yahweh came from. But first, let's play the intro. So, everyone, let's begin our video today, as always, with great joy, where I'd like to greet you all, wishing you much health, much peace, much harmony, joy, and, above all, much hope in this world of regeneration that is about to arrive. Also, always reminding everyone of the importance of prayer, because we are in a crucial moment, where our psychosphere is very dense, so prayer is extremely necessary for our protection. Let's pray, everyone, for peace on the planet, for the end of the rescue operation for the lost souls in the cities of Sao Paulo, Rio de Janeiro, and Brasilia, which still have a significant amount of harmful energy, so that this energy can be fully transmuted into beneficial energy. And let's also pray for the first wave of orphans of darkness that have recently emerged, and also for people asking for the intervention of our beloved Christ with all these very dark beings arriving here on Earth's crust, so that they don't succeed in these evil ideas they want to instill in the minds and hearts of the incarnate. Dark beings who are powerful, who hold power, who influence military personnel, government leaders, in short, may Jesus intervene directly in the hearts of all of them, okay? So that these malevolent intentions don't come to fruition, okay? So, just to give you a quick reminder, right? This video here, folks, is a continuation of the previous one. The previous one, where we had a wonderful communication, folks, from the spirit of Barnabas, who was contemporary, folks, with the incarnation of our beloved Christ here on our planet. Barnabas was one of the cornerstones, folks, in the formation of the beginning of Christianity, because he provided financial support to the apostles. He was very supportive of Paul of Tarsus at the beginning of his preaching. He even traveled with Paul of Tarsus on his first trip to the Middle East, which was the world's understanding at the time, preaching the gospel. And as I told you in the previous episode, with all the simplicity and affection that are the hallmarks of these sublime spirits, he opened the floor to questions. 3 questions came to mind, and he answered the first and second questions in the last episode. In today's episode, we'll share his answer to the third question. So, just to remind you, the first question asked was about autism and why these differences exist among autistic people. The second question asked was an update on the situation of these invaders in our solar system, right? And for those just arriving, new to the channel, unfamiliar with the topic, folks, don't worry. Just watch the previous video, which is our 212th episode here on YouTube. And for the podcasters, it's episode 352, okay? I'll also leave it in the video description, here, and for anyone who wants to reminisce, okay? And please, don't forget to like it, folks. We have to reduce that 30% of people who watch the channel but aren't subscribed. Guys, let's help the channel, folks. Let's subscribe. It doesn't cost anything, folks, it's free, okay? Just a little touch on the button. But come on, let's move on to the third question. And the third very interesting question is, where did Yahweh come from, and why, after all, does he hate Christ, our beloved Christ, so much, right? And as I said, this isn't my question. I received it from a listener, but I really found the question very interesting, and it was great that Barnabas answered it, saying, that's a good question too, my dear. So, Yahweh didn't come from a chapel, as you rightly reasoned. Yahweh is an ancient spirit who has been working since the beginning of the universe. Imagine the antiquity of this being a contemporary of our beloved Christ. Look at that, folks, what information, huh? But our Christ evolved until he became the spectacular spirit that he is. Unfortunately, Yahweh chose not to evolve, using his free will to voluntarily stop. And when he saw the evolution that our Christ achieved, he felt a great feeling of envy, because he desired to have the power of Christ. But he didn't want to submit to the processes of moral evolution. Because, folks, our Christ is powerful just the way he is because he lit the light within his spirit. He went through all the stages of evolution until he reached this incredible, wonderful stage he has today, okay? And Yahweh wanted to have the same status, so to speak, as our beloved Christ. But he didn't want to work. He didn't want to subordinate himself to the law of evolution, right?
So, with this kind of reasoning, this idea of envy continued in his dark mind until it became a very, very deep feeling of hatred, like a stubborn child who kicks and screams and cries because his wishes aren't met. And if you're enjoying the content of this video, please, like it, click the bell, and share the video. If you're not subscribed, please subscribe to the channel here. Jesus, wait patiently, folks, for Yahweh to calm down so he can enter into a higher reasoning. And what did Barnabas say? He said, "What we have permission to tell you is that Jah was incarnated in the Syrians when this Christ project was in its infancy. That, due to the great rebellion and successive incarnations on this planet of Syrians, where he caused great problems on that planet, he was exiled from there, when this orb passed to a world of regeneration, in a process similar to the one the Earth is going through today." Quote. And so compromised was Jah that he didn't even deserve to go to the chapel. So, a primitive world was sent directly here to Earth, which was still in the process of formation. In other words, the Earth was a ball of fire when Jah came here. I've already explained this. For those who don't know, folks, or are just arriving, please watch the playlist on this channel called Jah and Jesus and you'll get up to speed on everything, okay? Hey, also for those just arriving who don't know, our beloved Christ, from what we know, has at least 5 major projects he's working on, 5 planets, okay? He has Sirius, which is his oldest project. He has what is now a happy planet. He has Capella, which today is a world in regeneration, already quite advanced in this process. Then we have us, the Earth, who are still undergoing trials and expiations, already on our way to becoming a world of regeneration. There's Chiron, which is a primitive planet, and there's a 5th planet whose name I don't know. I call it the Cake of Fire, because it's a planet in formation, in a fiery state, from a young, newly formed solar system, and the planet hasn't even cooled yet. It's still a ball of fire, but it already has its Christ, which is our beloved Christ. And you can see that these 5 planets, folks, are in a, let's say, descending stage of evolution. I don't know if you noticed this, because Sirius, which is the oldest, is already a happy planet, okay? Capella, which is the 2nd planet, is a planet in regeneration, already well advanced in this process, which should be almost becoming a happy planet. We have us, who are today atoning trials, almost entering regeneration. We have Chiron, which is a primitive planet that will also soon become a planet of atoning trials. And Fireball there, which still needs to become habitable to become a primitive planet. So it's interesting because we can see this whole divine evolutionary architecture, right? It's very, very interesting.
And it's important to point out that Yahweh had already been exiled from at least 2 other planets before Sirius, which we are not allowed to name. So Barnabas didn't even tell me which planets these are. There's no point in asking me, guys, because I won't know how to answer. Because he said he's not allowed to talk about these other planets before Sirius. In other words, Yahweh is a truly ancient spirit. And I was like, I don't know about you, but I was very surprised by all this information. And then Barnabas said, oh, you're amazed at Yahweh's level of stubbornness? Well, we are too, as time goes by, and he continued explaining, right? He says, over time, this hatred has transformed into a severe psychopathy that will now receive severe detoxification treatment by order of God the Father. Yahweh needs a massive energetic shock that allows him to drain the enormous amount of negative energy accumulated in his spirit, okay? Where only a fiery planet can withstand this draining. God is benign and long-suffering, right? God has patience. He goes, try here, try there, everything always works out the way. He starts very gently, keeps going, but then he starts to put more energy, right? Well, but everything has its time. Once all opportunities for a more peaceful evolution have been exhausted, divine providence provides the means necessary for the being's evolution. The greater the being's immobility in evolving, the greater the push of divine laws to make it walk toward the light. That's how it works. Divine laws, he continued explaining, are powerful and act throughout the universe, okay? And the only desire of a monad that is not granted by God is the desire for self-termination, for all of God's creation is made for light. So, let's say, for us as spirits, the Moa, in short, the vital principle that we have, we are the only desire that is not granted by God, which is the desire for self-termination. So, no mon, folks, no monad is exterminated. There are some stories on the internet that say that monads are taken to the central sun and that there they are undone. Lie. Negative. Every monad created by God, folks, is immortal and destined for the light. Now, the path each one will follow is up to each person's free will. God leaves each person to their own path. If the monad wants to be extremely stubborn and rebellious, it will take longer to reach the light. That's all that will happen, right? And then he continued, Barnabas continued explaining, right? He said, look, these monads that are more resilient in evil only make their path longer, thornier, and more painful, but they are respected at their pace until they reflect and reposition themselves, turning to light and love. And Jai is not the only case of a terribly stubborn monad.
There have been others who have been fully recovered, today enjoying great happiness and peace, because everyone, absolutely everyone, has salvation. Oh, how beautiful that is, right? Knowing that all of us, have salvation. Of course we have a responsibility, we'll have to deal with our actions, but we all have salvation, and we're all following the light, right? Very, very beautiful. And then, he said, look, your questions were very good. You're meditating on several issues that we know. And then I asked who I had the honor of speaking with, because until that moment I didn't know I was speaking with Barnabas, right? And then he said, oh, you're speaking with Barnabas. I said, wow, guys, I know that name. I've read it, I've seen that name. And then he said, yes, you've seen my name in the biblical texts. And then he explained that he was a contemporary of Christ on his wonderful earthly journey. And then he said, the aura of Christ was so wonderful that there was no one who didn't want to be with him. And so that everything could be accomplished the way it was, Jesus decided to reduce his vibration even further. Why is that, folks? Because Jesus hoped that Yahweh would repent at the last moment and stop his perfidious plans. But, unfortunately, the degree of crystallization in Yahweh's heart was so great that it didn't allow him to make that move. Now Yahweh will have to face a very difficult situation. He and his minions, right, who also didn't want to incarnate on the planet, stayed there doing a lot of evil, right? So they will all go to this fiery planet, which I call a ball of fire, and to each according to their works. And Barnabas continued speaking, he said, these beings can never, ever complain that they didn't have every chance to change, okay? And then he thanked them, because they are very simple, very humble, right? Imagine us, who had to thank him for coming, right? He said goodbye with much love, wishing peace, the peace of Christ, and it was good. And then our dear captain came. And the captain came and gave us the honor of his visit. And then between one psychography and another, sometimes I take a break, you know, people. Without that little half beam like that. And then I looked out the window, and there was a sunset look. It was so beautiful. That sky, all golden in various shades that went from yellow to orange. Wow, it was beautiful, reflecting on the clouds. I stood there, I was spellbound, looking at that sunset, like that. I stayed like that for a few seconds, right? And then, but soon I said, no, let's work, and so on. And then I prepared myself to, you know, I entered a more reflective state so I could receive the second message when the captain came and he noticed. He said, ah, you were admiring the sunset. I said, you were, because it's beautiful, right? And he said, look, God placed this grandiose nature precisely to elevate our thoughts through the observation of beautiful things that fill our eyes, that feed our soul.
And then he made the following consideration. He said, beauty elevates our spirit. That's why the dark ones dedicate themselves so much to fighting beauty. They seek to worsen everything, like music, poetry, works of art, architecture and so on, even fashion. Quote. And then he made a point. He said, today it's chic to dress in rags. Yes, that was his term. Torn, disproportionate, disconnected, or too tight clothes, bordering on discomfort and excessive exposure of the body. All of this is a dark action that wants to completely eliminate anything beautiful that raises the vibratory standard, right? These dark ones, right, people, are not easy, no. And then he commented, he said, the world of regeneration will bring beauty again, which will resurface gloriously in all human activities, in architecture, in design, in the use of color, in music, in prose, poetry will resurface, the arts, fashion, in short. Everything will be reborn with a focus on beauty. Single quote. And then I asked the captain how their work in the astral was going. And then he said, we have a last large group of dark deserters that never ends. They keep arriving from all sides and want to be attended to immediately, because dark ones are like that, full of demands, imagine, right? Well, actually, these dark ones, he said, are afraid, terrified of being recaptured and severely punished by the legions of dark remitters. But the area where they are received is fully energetically protected, precisely to provide them with safety and protection. When they enter the gates, they are safe, because we have powerful defense batteries that discourage any attempt at attack by the other dark remitters, okay? And with the arrival of the archons, of the collapsed lunatics, the remaining dark legions seek to regroup and launch attacks on all possible points. However, all astral points are heavily protected, and soon they will realize this and then they will turn to the incarnates and their institutions of light. Quote. That's why it's so seriously recommended to pray for permanent protection. So, folks, those who frequent centers, those who go to Catholic temples, to church, all the temples of light where people are consecrated to God, to Jesus, to the light, to Buddha. Folks, let's pray a lot for protection, because they are the cunning agents of evil. It's the last card of these beings, okay? That's why spirituality is seriously recommending that we all enter a state of permanent prayer, okay? These are, the captain said, the decisive moments of the Battle of Armageddon, where everyone will be called to participate. After all, the planet is ours, right? And as you know,
Armageddon won't be a battle that will take place in a physical location on Earth. The Battle of Armageddon, folks, is already happening, and what is it? It's precisely this whole process we're living, where choices are being made. Either you choose the light or you choose the darkness. You have to see what the Spirit connects with most. Tune in. Yeah, that's how it is, folks. And we will indeed be tested in our resilience for good, okay? That's why, folks, prayer is extremely important, okay? And then the captain asked, he said, "So, did you like knowing all this?" And for a change, we're going, because we have a lot of work to do, okay? And look, for anyone who's new to the channel, I say it again and wants to know a little more about all these important topics, okay? Well, I recommend you watch the videos about autism, videos 165, 166, and 192, and 212, which is the video immediately before. And about psychopathy, we have videos 58 and 212 too, which is the last one. For those who listen to the podcast on Spotify, listen to episodes 35, 306, 332, and 352. I'll leave everything noted for you in the description here in the video. If you want, keep looking, keep watching, guys, so you can learn about all these wonderful topics that spirituality, our elevated stellar brothers are bringing us about this whole process of planetary transition, okay? And I also hope you enjoyed everything. I'm Luis Castanhedo. I hope to see you in the next episode of this channel. See you then. Olá pessoal, eu sou a Luíse Castanhedo e eu estou aqui para contar para vocês as novidades sobre os bastidores da transição planetária. E hoje, pessoal, nós vamos conversar sobre a questão de não precisarmos ser perfeitos para permanecer aqui no planeta. Uma ótima notícia, não é? Mas antes de eu contar isso tudo para vocês, vamos rodar a vinheta. Então, pessoal, vamos começar o nosso vídeo de hoje, sempre com muita alegria, onde eu gosto de cumprimentar todos vocês, meus queridos ouvintes, desejando muita saúde, muita paz, muita harmonia em suas vidas, muita alegria e principalmente, pessoal, esperança, porque o mundo de regeneração está chegando. Como sempre, continuar, gente, a pedir que vocês continuem orando, porque está dando muito certo. Nossa egrégora de orações está cada vez mais forte, pessoal. Nós estamos conseguindo obter várias suavizações. Então, vamos continuar orando pela paz no planeta. Vamos continuar orando para que a operação de rescaldo das almas perdidas no umbral, que aliás está bem no finalzinho, possa terminar com pleno êxito, que todas, 100% dessas almas desejem ir para o abrigo das colônias espirituais. E também vamos orar pelo primeiro grupo aí de órfãos das trevas que surgiu com a quebra da teia neural trevosa que havia no planeta.
e pelas cidades, gente, do Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília, que foram sedes de estações da discórdia e que por esse motivo ficaram com grandes bolsões ainda de energia deletéria em seu subsolo. Então nós temos que todos nos unir e orar para que esses bolsões possam já ir sendo transmutados pelo planeta em energia benigna, tá, pessoal? Claro que todo mundo que está morando em outras cidades, gente, a recomendação também é orem pelas suas cidades também, porque os trevosos estão por tudo que é canto, eles estão em tudo que é lugar, principalmente agora que está chegando uma leva de seres muito, muito trevosos, que eles vieram fugindo das locas desmoronadas, tá? Então eles estão tudo aí na crosta terrestre. Se não chegaram, estão chegando. Então é um momento em que a gente precisa realmente orar, cada um do seu jeito, cada um da sua forma. Existem canais maravilhosos que estão congregando as pessoas para a oração. Quem desejar participar deve participar. Tem o canal da Lucila, maravilhoso. Nós temos também os freis que rezam terços. Então, gente, sabe, não faltam oportunidades para quem deseja orar em grupo, tá? Então, gente, vamos continuar orando porque está dando muito, muito certo. Mas vamos ao assunto do vídeo, né? Opa, bati aqui, gente, desculpa. Quem deu essa magnífica aula foi um espírito muito iluminado aqui da nossa esfera planetária e que ele milita na área da psicologia. E ele declinou seu nome e disse que se chama Epaminondas. E após os cumprimentos iniciais, ele já começou a dar a aula dele, né? E ele falou assim, olha, pensem em todos os seres que são desprovidos de confortos materiais. Orem para que a misericórdia divina os alcance. Então, gente, vamos orar também pelas pessoas que vivem nas ruas, os que fogem das guerras, os que fogem das catástrofes climáticas, que são obrigados a migrar. Orai por todos, para que sejam atendidos pela divina providência. Porque às vezes a gente está tão distante, não tem como a gente mandar um prato de comida, mas então pelo menos vamos orar à divina providência, para que a divina providência alcance a todas essas pessoas que estão sendo atingidas por essas calamidades, as pessoas que estão nas ruas, abandonadas, né? E ele falou, essas orações devem se fazer presentes nos seus corações diariamente. Eis que em breve tudo se precipitará e muitos que hoje estão vivendo confortavelmente, desdenhando dos necessitados, ou até mesmo provocando estados de miséria e fome, ficarão ao relento por sua vez. De qualquer forma, né, orai por todos, porque muito necessária será a providência divina para todos no planeta. Porque a operação de despertamento físico, pessoal, ela vai acontecer, porque está prevista no livro da vida, cuja página foi virada por encerrada esta fase da graça. Vocês sabem que já saiu agora nos vídeos anteriores, aonde foi
contado, foi esclarecida essa questão do livro da vida. Então, gente, a operação de despertamento físico, ela está lá já. Isso não tem como eliminar. Nós vamos passar por isso. E será, gente, a última grande prova que o planeta vai passar. Ah, vai ser facinho. Não vai ser fácil não, gente. Não vai ser fácil. Nós vamos enfrentar dificuldades, tudo vai dar um tranco assim, porque a gente vai ficar sem internet. Então, assim, não é que vai ser tudo flores. Não, nós vamos passar por dificuldades. Mas não devemos nos apavorar, porque quem orar será muito protegido. A providência divina estará sobre todos nós. E o que é melhor, nós vamos nos livrar desse peso horrível da psicosfera que atualmente nos oprime tanto. E a gente fica assim, tá terrível, né, gente? Tá terrível. Tem que fazer um esforço constante para manter nosso padrão vibratório um pouco mais elevado, porque o nosso entorno não está ajudando muito não. Isso é realmente um verdadeiro teste que todos nós estamos atravessando. E o Epaminondas continuou dando a sua aula. Ele falou assim, só que isso, o fato da gente ter a operação de despertamento físico, não impede que se possa rogar pela sua suavização. Ou seja, essa operação está escrita no livro da vida. Ela vai acontecer. Agora, ela pode acontecer de uma maneira mais rude, mais violenta, ou pode acontecer mais suave. E isso sim, nós ainda estamos em tempo de rogar, de pedir que a operação de despertamento físico, gente, seja o mais suavizada possível, tá? Então, as orações continuam a ser extremamente importantes para a obtenção dessas suavizações. Mas tudo sem medo, pessoal. Por favor, sem medo, porque o medo e a ansiedade provocam energias que alimentam e fortalecem os trevosos. Agora, próximo está o dia em que tudo isso vai ter fim, porque serão esses seres trevosos exilados para outros orbes para recomeçarem as suas tarefas de aprendizagem e evolução moral. Porque aos seres cabe apenas seguir o eixo da lei da evolução, que vai num único sentido, sempre orientado para a luz. Isso eu já expliquei para vocês, que a lei da evolução, ela segue, gente, ela vai num sentido só. Ela sai das trevas para a luz. Então, o sentido contrário, ele não existe, O máximo que pode acontecer é o espírito ficar paradinho ali, parou, né? Não quis prosseguir. Mas para trás ninguém vai, só para frente, tá? E para quem for novo no canal e estiver chegando agora, tá? A gente recomenda aqui que assista ao vídeo 214 aqui do YouTube ou o episódio 354 do podcast, aonde nós falamos sobre o livro da vida. Vou deixar, gente, o número do vídeo na descrição aqui. Quem quiser, quem tiver interesse, está chegando agora, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao canal. Então já vai assistindo para poder ir se inteirando aqui dos assuntos. E o Epaminondas continuou. Ele falou assim, após o reino hominal, que é o nosso aqui, vocês vão entrar no reino angélico. Olha só, gente, porque já contei para vocês, nós temos mais um reino, né? Tem o reino mineral, vegetal, animal, o hominal, e tem o reino angélico, gente.
do qual muito pouco se fala. Eis que vocês não têm a menor ideia sobre ele. Vocês imaginam os anjos como sendo já seres perfeitos, criados já perfeitos por Deus, o que é uma grande inverdade. Esses seres galgaram esses altos postos de evolução à custa de duros trabalhos e sacrifícios evolutivos. Por isso, eles são empáticos e compreendem as fraquezas e as vacilações dos seres humanos aqui do planeta. E se você estiver gostando do conteúdo aqui desse vídeo, por favor, clica no sininho para receber as novidades, compartilhe o vídeo, dá o seu like e, por favor, gente, se inscrevam no canal. Olha aqueles 30% ali que assistem aos vídeos, gente. Clica lá no botãozinho, nos ajude aí a fortalecer o algoritmo do YouTube para que mais pessoas possam ir recebendo essas informações preciosas da espiritualidade dos nossos irmãos estelares elevados. E o Epaminondas continuou dando sua aula. Ele falou assim: olha, minha filha, então nós dizemos isso tudo para que vocês possam compreender que nesse estágio aonde presentemente vocês se encontram, não é exigida a perfeição. É exigido apenas a vontade sincera de agir corretamente, trabalhando por sua própria autocorreção. Gente, que notícia boa, né? Porque assim, a gente vê várias religiões que elas dão a entender que para você poder permanecer, você tem que ser perfeito. Se você não for perfeito, você é porcaria e você vai para o inferno mesmo, você vai para o purgatório, você não tem chance. E o que o Epaminondas está nos dizendo é justamente o contrário, gente, tá? Para permanecer os mansos de coração, aos quais nosso amado Cristo se refere no texto bíblico, lá em Mateus, capítulo 5, versículo 5, onde ele diz que os mansos herdarão a terra. Esses mansos de coração não significa que tenham que ser os seres perfeitos. Basta que eles sejam medianamente elevados. Porque nós vamos passar para o mundo de regeneração, mas nós vamos entrar no início do mundo de regeneração. E vamos continuar progredindo. O planeta continua progredindo e nós também, tá? Então agora, nesse momento, quem é que vai embora do planeta? Os seres que são deliberadamente maus. Aqueles que não querem evoluir, não querem, eles acham que estão certos, que o jeito deles de pensar é o certo, que a ideia deles é a ideia correta e que não tem que ter luz coisa nenhuma, que tudo tem que ser feito na base da violência, da imposição, enfim. Então, esses seres, tá, que vão embora do planeta, que são seres que não possuem empatia nenhuma com os demais seres, né? É aquele cara que, para enriquecer, para engordar a continha bancária dele, deixa, por exemplo, de comprar medicamentos para os hospitais do seu país, tá? Eu estou dando um exemplo aqui, tá? Então, esse ser é um ser que não tem empatia nenhuma pelas pessoas que estão sofrendo, que precisam ser cuidadas, que precisam receber medicação nos hospitais. Estou dando um exemplo, tá? Mas a gente vê isso, gente, no mundo todo. Esses traficantes que traficam drogas, traficam de tudo, né? E que não se importam com a saúde das pessoas, se as pessoas vão ficar dependentes, se elas vão ser infelizes, se elas vão infelicitar a família deles. Eles não estão nem aí, eles querem o quê? Dinheiro, eles querem matéria. Então,
esse tipo de pessoa é que vai ser exilada, que vai embora do planeta, tá? Que vai nos proporcionar um grande alívio. E a boa notícia é que essa turma aí da pesada, eles são minoria no planeta já. A imensa maioria, gente, 78% da população encarnada, mais a população desencarnada, é constituída por seres já medianamente evoluídos. Isso, gente, é uma ótima notícia, que os trevosos se esforçam ao máximo por esconder, que eles não querem que a gente saiba que a gente é maioria. Eles querem que a gente pense que os trevosos são maioria. Então, eles são barulhentos, eles fazem uma bagunça. Nossa, onde tem 3 parece que tem 100. Eles são desse jeito, tá? Mas, na verdade, eles são muito poucos, percentualmente falando. E eu, então, achei ótima essa informação e dei até um suspiro de alívio. E o Epaminondas falou, você está aliviada, não é? Porque o nosso Pai Eterno não vai exigir de uma criança que se comporte e tenha a maturidade de um adulto. Tudo a seu tempo, mas uma coisa será levada em consideração, sim. Que coisa é essa? O desejo de acertar. O desejo de fazer as coisas da melhor forma possível. Então, gente, é isso. Nós não podemos ter preguiça de fazer o melhor que a gente possa, né? O melhor que a gente saiba, o melhor que a gente consiga. Vamos ser caprichosos nas nossas coisas, em tudo que a gente faz, em ajudar o próximo dentro do nosso espacinho ali. Não precisa fazer grandes coisas. Eu vou construir um hospital, eu vou doar minhas coisas todas. Não é isso. É ajudar quem está ao seu redor. Você tem uma faxineira em casa? Trate-a bem, se interesse por ela. Será que ela está precisando de alguma coisa que você pode ajudá-la? A gente não sabe. Às vezes são coisas até simples para nós e para eles é um problema. Não custa ajudar, né? Tratar bem, tratar com cortesia, procurar pagar o melhor salário que vocês puderem, não ficar lá, eu vou pagar o mínimo que eu posso. Se você tem condição de pagar um pouquinho melhor, pague. Pague, pense na pessoa, ela tem que comprar comida, ela tem que sustentar os filhos, ela tem que se deslocar, ela tem que se vestir. Então, gente, é essas coisas que nós temos que pensar, essas coisas que nós temos que começar a mudar o nosso padrão de pensamento, já começar a nos exercitar no padrão de pensamento de um mundo de regeneração. Achou alguma coisa perdida? Não é sua, você não tem que ficar com aquilo. Procure o dono, leve num achados e perdidos. Se conseguir localizar o dono, melhor ainda, devolva, sabe? São pequenas coisas que nós devemos já começar a nos exercitar, tá? E não ficar só, gente, só apontando para os outros que ainda não conseguem proceder bem, né? Que ele está falando aqui do quê? Ele está falando, está nos remetendo à questão dos julgamentos que são feitos, que a gente faz mesmo, tá? Eu me incluo nisso, não vou falar que eu sou perfeita, não, porque eu estou encarnada aqui, gente, eu estou na mesma panela aqui que todo mundo aqui que está encarnado, tá? Então a gente tem que se policiar muito na questão do julgamento, não julgar os outros, tá? Não quer dizer que a gente tem que ser vaquinha de presépio também não, tá, gente? O pessoal confunde um pouco as coisas, tá? Mas, assim, a gente tem que se mirar muitas vezes nesses exemplos tortos, até para nossa aprendizagem. Porque, olha, o aprendiz mais inteligente é aquele que aprende com os erros alheios, tá? A pessoa que consegue fazer reflexões através das experiências alheias, mas para si própria, aplicando para si própria,
é o aprendiz mais inteligente que tem, né? E ele, como ele é da área de psicologia, ele deu algumas dicas, né? Ele falou assim: a gente sempre tem que se perguntar como eu estou agindo em relação a esse assunto. Eu procedo bem ou eu procedo mal? Porque se todos começassem a fazer essas reflexões, nós teríamos uma grande melhoria em todos os níveis de relacionamento. Então, gente, quando a gente vê alguma coisa errada, que a outra pessoa, um terceiro está fazendo, ao invés de simplesmente julgar, ai, fulano, vamos fazer uma reflexão, né? E eu, como que eu me comporto com relação a esse assunto? Ah, não, eu já consigo enxergar isso aqui, isso eu não faço. Maravilha, gente, maravilha. É assim que nós temos que proceder, tá? Ou não, ou talvez eu escorregasse também aí no tomate e tal. Puxa vida, né? O que eu preciso fazer para me policiar, me vigiar, para não ficar cometendo esse tipo de erro, né? É isso aí. E ele ainda ensinou algumas técnicas, gente, muito, muito interessantes sobre a questão do orgulho, né? Eu adorei, porque é um exercício prático, gente. Prático que a gente pode fazer, todos nós podemos fazer, se assim o desejarmos, é claro. E ele já começou a explicar, né? Desculpa, gente, tô um pouquinho saindo de um resfriadinho. Um bom exercício para o orgulho é se imaginar no lugar da pessoa e tentar entender o que é que lhe passa na cabeça. Ou seja, o que é que poderia acontecer ou ter acontecido a levar a pessoa a tal situação. Poderia ser eu no lugar dela? E quando a gente pensa desse jeito, isso tem o condão de aproximar as nossas mentes, pulando o obstáculo do orgulho, que nos leva a crer que nós somos melhores que os outros. E de resto, continuar a orar pedindo pelo fortalecimento dos nossos corações, que são infantis ainda, contra o orgulho e a vaidade. Porque, gente, eles nos veem como crianças. Eles dizem que nós ainda somos crianças. Então, a gente tem que começar agora a nos exercitar, para não nos deixar levar tanto pelo instinto. A gente já tem que começar a fazer esforços no sentido de nos melhorarmos, né? E olha só, ele vai dar agora, gente, um exercício prático que eu achei sensacional. Olha só, ele falou assim: imaginem-se varrendo um cômodo repleto de areia no chão e cheio de teias de aranha. E é um bom exercício mental. A areia e as teias são, respectivamente, o orgulho e a vaidade. Ou seja, a areia é o orgulho e as teias de aranha são a vaidade, tá? Cada um vai visualizar esse cômodo, gente. Você vai fechar o olho, você vai imaginar que você está num cômodo, tá? E quando a gente conseguir visualizar esse cômodo bem limpinho, isso vai significar que nós estamos em um ótimo caminho, tá? Então, eu comecei a fazer esse exercício, gente, e olha só que interessante, eu me vi num cômodo escuro, com as janelas fechadas, e eu olhei assim, falei, não, vamos abrir essas janelas, vamos deixar a luz e o ar entrar. Aí eu saí abrindo todas as janelas, isso tudo na minha imaginação.
Aí a luz entrou, quando a luz entrou eu pude ver o cômodo. E aí eu vi, sim, vi areia no chão, que precisava ser varrida, e as teias de aranha eu ainda não consegui visualizar, mas acredito que no futuro eu vou conseguir visualizar sim. Então o que eu faço no meu exercício de imaginação? Pego uma vassoura e vou varrendo, 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 varrendo aquele cômodo, varrendo, varrendo até deixar o chão limpinho. Essa foi a primeira mentalização que eu fiz, tá? Na segunda mentalização que eu fiz, o cômodo ainda estava com as janelas fechadas. Eu fui lá, abri as janelas, consegui olhar ele todo e varri de novo, mas já tinha menos areia, tá? E na terceira visualização que eu fiz, gente, quando eu cheguei no cômodo, ele já estava com as janelas abertas. Olha que delícia! Ele já estava com as janelas abertas, eu não precisei abrir, tá? Então isso tudo, gente, são exercícios mentais para a gente ir fazendo, porque isso tudo vai nos auxiliar no combate a essa questão do orgulho, gente, né? E eu adorei a dica dele, adorei. E ele falou, não precisa agradecer não, nós estamos aqui para ajudar vocês e orientá-los no que nós pudermos, né? E eu gostei muito porque se fala muito da reforma íntima, né? Tem que fazer reforma íntima, tem que fazer reforma íntima. Tá, bom, como é que a gente faz a reforma íntima? Eu me perguntava, falei, como é que eu vou fazer essa reforma íntima, gente? Sei lá, começar por onde? Então, olha, esse é um ótimo exercício para a gente começar a combater o orgulho e a vaidade. Então, quem quiser, gente, fiquem à vontade, lembrem-se do Epaminondas, tá? E com certeza, nesse momento que vocês estiverem fazendo o exercício, o mentor ou mentora de vocês, com certeza estará presente, ajudando vocês nesse exercício bem legal, bem profundo aí da psique. E ele ainda falou, ele disse assim, num mundo de regeneração, que nós vamos receber várias técnicas práticas muito úteis que vão nos ajudar na superação dessas deficiências morais que nós ainda possuímos, porque nós estamos bem longe ainda da perfeição. Também não somos aqueles trevosões, não. Nós já estamos medianamente evoluídos, mas temos um longo caminho ainda pela frente, no sentido de nos tornarmos melhores, nos tornarmos mais evoluídos, né? E então, depois de todo esse esclarecimento, eu sempre dou uma arriscadinha numas perguntinhas, né? E eu perguntei à nossa querida iluminada entidade se seria possível nos dar alguns esclarecimentos acerca de questões que eu tenho e também questões recebidas de vocês, nossos ouvintes queridos, tá? Porque eu leio tudo, gente, eu leio. Às vezes até peço desculpas, que às vezes eu não consigo responder a todos vocês como vocês merecem, que a correria tá muita, é muita coisa para eu fazer, mas eu me esforço, eu procuro, às vezes eu vou até de madrugada respondendo, lendo, vendo, e aquelas questões que eu julgo mais interessantes, importantes, tal, eu vou anotando para ir perguntando quando me é dada essa oportunidade pela espiritualidade, pelos nossos irmãos estelares elevados, né? E aí, olha só, ele falou, pode fazer as perguntas sim, nós temos permissão para te responder, porque são questões normalmente interessantes as que você traz e que vão auxiliar, vão dando esclarecimentos para os teus queridos ouvintes, tá? Mas eu vou deixar essas questões, gente, para o próximo vídeo, que é para esse não ficar longo demais, tá? E eu sei que vocês também têm a vida corrida, nem todo mundo tem todo o tempo do mundo para poder assistir as coisas, então, e eu ainda acho até que eu faço vídeos longos demais, mas no próximo vídeo aqui do canal, nós vamos conversar sobre essas dúvidas muito interessantes, que serão todas esclarecidas pelo nosso estimado e respeitado Epaminondas,
Tá bom, gente? Eu sou a Luísa Castanhedo e eu espero vocês no próximo episódio aqui desse canal. Até lá! Olá pessoal, eu sou a Luísa Castanhedo e eu estou aqui para contar para vocês as novidades sobre os bastidores da transição planetária. E hoje, pessoal, nós vamos conversar sobre um assunto muito interessante. Jesus virá antes ou depois da operação de Miguel Arcanjo? Mas antes de eu contar isso para vocês, vamos rodar a vinheta. Pois muito bem, vamos começar o nosso vídeo de hoje com muita alegria, onde eu gosto sempre de desejar a todos vocês muita saúde, muita paz, muita harmonia e também, gente, muita alegria e esperança que o mundo de regeneração está chegando. Vamos também, gente, continuar orando, que está dando muito certo. Vamos pedir pela paz no mundo, pelo finalzinho da operação de rescaldo aí das almas que estão perdidinhas no umbral. Vamos rezar por São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, que são as cidades que foram sedes de estações da discórdia aqui no Brasil, pela primeira leva aí de órfãos das trevas, né? E também, gente, vamos pedir pela intervenção pessoal do nosso amado Cristo junto a esses seres de trevas muito densas, muito pesadas, os arcontes que estão chegando das locas desmoronadas, que esses seres não tenham sucesso nos planos malévolos que eles têm, de infundir guerras, caos, confusão, desarmonia. E, gente, só mesmo um espírito da estirpe do nosso Cristo para segurar essa turma. Então vamos orar, mas sem medo, viu, gente? Sem medo, com muita fé, com muita confiança no nosso Cristo amado, que é maravilhoso. Tá bom, gente? Então, quem nos deu essa aula magnífica foi um espírito muito iluminado também da esfera planetária, tá? Que ele milita na área da psicologia. Na verdade, esse vídeo é a continuação do vídeo anterior, tá? E eu já contei para vocês, o nome dele é Epaminondas. No vídeo passado ele nos deu uma série de exercícios práticos para que a gente possa trabalhar a nossa reforma íntima, a famosa reforma íntima que tantos por aí falam, né? Mas enfim, hoje nós vamos às respostas das duas questões que eu apresentei a ele e que vocês que mandaram essas questões aqui para mim, e eu vou anotando e na medida do possível, conforme vai surgindo as oportunidades, eu vou perguntando, porque eu sou perguntadeira mesmo, né? Eu sou uma dame curiosa, segundo eles, né? Mas vamos à questão importantíssima, gente, da vinda do nosso Cristo amado, tá? Vamos a essa pergunta primeiro. A pergunta que eu recebi foi a seguinte, me perguntaram assim: Luíse, o Cristo, ele virá antes ou ele virá depois da operação de Miguel Arcanjo? Boa pergunta, né? Então, olha só a resposta que o Epaminondas nos deu. Ele fala assim: na verdade, ele, o Cristo, já está conosco o tempo todo. Nós é que não temos a elevação necessária para conseguir vê-lo e senti-lo mesmo, tá? A gente é tão ainda
Então, tão no início da nossa evolução que a gente ainda não consegue perceber ele. E para que nós consigamos vê-lo, ele vai fazer novamente, gente, um esforço de redução magnética em ubiquidade, é claro, tá? De forma que ele possa se materializar por toda a parte no planeta para que a gente possa vê-lo. Olha que fofo. Ai, o Cristo demais, né, gente? Ele é um fofo demais. E ele, o Cristo, ele virá num momento crucial, quando tudo parecer perdido. Ele virá junto com Miguel Arcanjo, anunciando a grande limpeza planetária nesse orbe, e muitos vão não acreditar. Infelizmente, nós vamos ter uma quantidade bem razoável de pessoas que vão rir. Mas depois, ele virá novamente quando o ápice tiver acontecido. Dessa vez, sim, ele virá materializado no mundo todo, em milhares de lugares simultaneamente, aonde ele conversará com todos nós encarnados num majestoso, magnífico processo de telepatia. E depois que o Epaminondas falou isso tudo, gente, eu fiquei com cara de paisagem, porque eu não entendi. Eu falei assim, como assim? Ele vai vir 2 vezes, antes e depois? Não entendi. E a bondosa entidade, então, explicou mais detalhadamente. Eu não sei vocês, mas eu fiquei confusa na hora que ele explicou. Então, ele explicou de novo. Ele falou assim, olha, minha filha, no momento crucial, o Espírito do Cristo se fará sentir de forma que todos os encarnados não trevosos vão senti-lo. Todos terão uma certeza interior de que estão sendo abençoados e protegidos. Já a materialização dele, do Cristo, acontecerá após a captura e o exílio de todos os seres trevosos do planeta, quando então as mentes humanas estarão em melhores condições de absorver a energia maravilhosa do Cristo sem interferências trevosas, tá? Então, pessoal, pelo que eu pude compreender, nós vamos primeiro sentir o Espírito do Cristo. Nós vamos sentir a sua energia, isso tudo no momento crucial, imediatamente antes da operação de Miguel Arcanjo, tá? Porque vai ficar tudo muito ruim, vai ficar tudo muito assim difícil, e nesse momento crucial, quando o mal parecer que está vencendo, nós vamos ter essa certeza interior de que o Cristo está lá, tá? Porque na verdade ele está conosco o tempo todo, mas nesse momento ele vai aumentar a intensidade vibratória dele para que a gente perceba, mas a gente não vai vê-lo nesse momento, a gente vai apenas senti-lo. Mas só vai sentir quem não for trevoso. Os encarnados trevosos não vão conseguir perceber essa energia do Cristo e vão rir de quem disser que percebeu, tá? É isso que vai acontecer. Agora, depois da operação de Miguel Arcanjo, depois do apagão, depois da operação de despertamento físico, aí sim ele, o Cristo maravilhoso, vai se materializar em milhares de locais no mundo afora, gente, para que todos nós possamos vê-lo.
Para os judeus, por exemplo, sabe aonde que ele vai se materializar? Ele vai se materializar no Monte das Oliveiras e ele vai atravessar aquele vale do Cedron e vai entrar pela Porta Dourada. Sabem o vídeo que eu fiz sobre as portas douradas de Jerusalém? Então, para os judeus, Jesus vai se materializar ali, mas vai ser simultâneo esse. Ele vai se materializar simultaneamente em milhares de outros lugares no planeta Terra, para que todos nós possamos vê-lo. Porque Jesus, ele não é só de uma religião, ele não é só de um local. Jesus, gente, é o nosso diretor planetário. Jesus é de todos, não importa a religião, não importa credo, o amor dele, gente, é com todos nós que estamos aqui encarnados. Ele cuida dessa humanidade que está aqui no planeta Terra evoluindo. É lindo demais isso, né, gente? É muito bonito, né? Então, e nessa ocasião, quando ele estiver materializado através do dom da ubiquidade que nele é no grau máximo, né? Ele, uma vez estando em todos esses locais, ainda por cima ele vai conduzir um fenômeno telepático gigantesco, enorme, gigante, aonde ele vai conversar com cada um de nós dentro da nossa mente, na nossa língua natal, gente. Vai ser um negócio, assim, espetacular, espetacular. E eu estou esperando esse negócio acontecer, que vai ser uma coisa, assim, sensacional, tá? E aí, gente, quem que é novo no canal, que está chegando agora, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Quiser saber mais sobre a vinda do Cristo, a gente recomenda que vocês assistam aos vídeos de número 67 e também o vídeo de número 185. Vou deixar também na descrição. Quem quiser, que não viu ou quiser relembrar, corre lá, dá uma assistida. Não esqueça de deixar o like, gente. Não esqueçam de se inscrever, tá bom? A segunda pergunta foi de uma ouvinte, gente, que perguntou, a pergunta dela foi muito interessante, ela perguntou o seguinte: se as marcas nas frontes dos trevosos encarnados, se elas também vão se acender durante a operação de Miguel Arcanjo. Olha, bem interessante. E a resposta foi a seguinte, ele falou assim: sobre o acendimento das marcas nos trevosos encarnados, elas irão se acender sim. Só que, pelo fato desses seres estarem revestidos de corpos físicos, eles não serão atraídos para as armadilhas magnéticas. Mas, nesse momento, os seus perispíritos vão iniciar um processo de depuração energética, com a drenagem das potentes energias negativas que eles acumularam durante toda a sua existência terrestre, tá? E apesar deles não sentirem a ardência que os desencarnados vão sentir, porque a marca vai acender, gente, desculpa, a marca vai acender e vai arder muito nos seres desencarnados. Nos encarnados, ela não vai arder, mas eles vão sentir um terrível mal-estar. Vão se sentir com mal-estar e eles não vão ter paz nem sossego. Eles vão ficar desassossegados, vão assim ficar muito incomodados. E quando a operação de exílio terminar, essas marcas nos trevosos encarnados, elas vão continuar acesas, gente, purgando a imensa quantidade de energia ruim
que esses seres possuem, tá? Só que agora elas vão drenar essas energias do perispírito para o corpo físico deles, acelerando o processo da plasmagem física. Dessa forma, preste atenção que ele vai dizer, ó, dessa forma, o que estaria previsto para acontecer em anos, vai acontecer em breves meses. Eis que eles não terão mais permissão para ocuparem os postos de poder e influenciação que eles têm. Porque Jesus tem pressa de que o processo de transição se conclua o mais breve possível aqui no planeta, tá? E se você estiver gostando do conteúdo aqui desse vídeo, já sabe, aquele pacotinho youtubístico, dá o